O Salmo 51 é um grito de quem cansou de fingir que está bem. É o pedido de quem olhou para dentro e viu o que precisa mudar. Davi não escreveu essas palavras para parecer santo, mas porque reconheceu o próprio limite. Ele não pediu ouro, vitória ou fama. Pediu limpeza, pediu pureza, pediu que Deus lavasse sua mente, restaurasse sua alma e desse de volta o fôlego que a culpa havia roubado. Há dias em que o cansaço não vem do corpo, mas dos pensamentos que não param. Dias em que a mente parece um campo de batalha e a alma um abrigo cheio de vozes antigas. É por isso que o Salmo 51 existe, para lembrar que Deus não apenas perdoa o pecado, Ele limpa o peso que o pecado deixa. Ele não só apaga o erro, Ele renova o coração que errou. Esta é uma oração para quem quer recomeçar de verdade, para quem acordou sentindo o peso da exaustão, da culpa, da ansiedade e não quer mais viver assim. O Salmo 51 é o caminho de volta à paz. É a respiração que volta ao ritmo certo. É o recomeço que nasce quando o Espírito Santo passa e varre tudo o que estava em desordem. Hoje, esta palavra te encontra onde estiver. E se a tua mente estiver cansada, confusa ou sobrecarregada, o próprio Deus vai entrar nela com sua luz. Ele vai restaurar a tua clareza, devolver a tua força e te renovar por completo. Porque quando o Senhor limpa, nada impuro permanece. Quando Ele fala, até o caos dentro de ti precisa se calar. E é desse silêncio que nasce o renovo. Há algo de profundamente libertador em se render. Não como quem desiste, mas como quem reconhece que não pode mais sustentar o próprio peso. Gratidão não nasce quando tudo está resolvido. Ela nasce quando a presença de Deus volta a ser sentida. Quando a mente, antes cheia de vozes e dúvidas, se cala porque reconhece o toque do Criador. É a gratidão de quem sente que não foi abandonado, mesmo depois de errar. Que apesar do cansaço, o fôlego ainda está ali. Que mesmo em meio às quedas, o amor de Deus continua sustentando. Agradeço, Senhor, por cada manhã em que Tua misericórdia me permitiu recomeçar. Por cada vez em que o peso da culpa não foi maior do que a Tua graça. Agradeço porque, mesmo quando eu me perdi nos meus próprios pensamentos, o Teu Espírito me trouxe de volta. Porque quando o mundo me condenou, Tu me chamaste para perto. Quando a vergonha tentou me calar, Tua voz me lembrou quem eu sou, alguém que ainda pode ser restaurado. Agradeço pela limpeza que não se vê, mas se sente, pela mente que começa a respirar de novo, pelas pequenas vitórias, um pensamento leve, uma oração que volta a fazer sentido, um dia que começa sem medo. Gratidão por não desistires de mim, por me fazer entender que a Tua correção é amor e que o Teu perdão é o começo de uma nova vida. E antes de seguir, quero te convidar a se juntar a nós nessa jornada de fé. Se esta oração tem falado ao teu coração, inscreve-te no canal, deixa o teu like e escreve nos comentários o teu pedido de oração. O Salmo 51 é um dos textos mais sinceros e profundos já escritos por um ser humano diante de Deus. Ele nasce do arrependimento verdadeiro, não do medo. Davi não tenta negociar com o Senhor, ele se desnuda diante dele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Essa frase não é poética, é cirúrgica. Davi entende que o pecado não o sujou apenas por fora, mas o contaminou por dentro. Por isso, ele não pede reparo, pede reconstrução. Não quer apenas apagar o passado, quer nascer de novo. Essa oração se conecta diretamente com a essência de toda a Escritura. Em Isaías, capítulo 1, versículo 18, o Senhor diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. É a promessa do Deus que não apenas perdoa, mas purifica. E em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, está escrito:
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Cada novo amanhecer é um lembrete de que Deus ainda está disposto a recomeçar conosco. A mente limpa começa com o arrependimento sincero. O pecado deixa resíduos, pensamentos que acusam, lembranças que atormentam, vozes que repetem o que Deus já apagou. O Salmo 51 é o remédio contra essas vozes. Quando o salmista pede: "Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve", ele está dizendo: "Toca no que está preso dentro de mim e faz novo". A verdadeira purificação não acontece no corpo, acontece na mente. É ali que o inimigo lança suas setas, pensamentos de culpa, de comparação, de indignidade. E é ali que o Espírito Santo opera, limpando, curando e renovando. Quando o coração é lavado, a mente se acalma e o corpo volta a respirar em paz. O Salmo 51 não é apenas uma oração antiga, é um convite atual para todo aquele que deseja um recomeço real. Quem o ora com verdade não apenas é perdoado, é transformado. Porque o mesmo Deus que limpou Davi continua hoje limpando corações, restaurando mentes e reacendendo almas cansadas. Ele ainda cria, do pó e do arrependimento, um novo espírito dentro de quem crê. Há orações que nascem do desespero e há outras que nascem da lucidez. O momento em que a alma entende que precisa ser lavada. É nesse ponto que a petição se torna entrega total. O Salmo 51 é o clamor de quem quer ser restaurado por dentro, não apenas aliviado por fora. É a voz que reconhece: "Nada em mim está limpo se a tua presença não estiver aqui. Senhor, entra na minha mente com a tua luz. Tira o peso dos pensamentos confusos, das lembranças que me prendem, das culpas que se repetem como ecos dentro de mim. Lava o que os dias sujaram, limpa o que as feridas deixaram. Há coisas que eu não digo a ninguém, mas tu conheces todas elas. Conheces o medo disfarçado de força, o cansaço que eu escondo com sorrisos, a angústia que se instala quando a casa silencia. Purifica isso, Deus. Passa a tua mão sobre cada pensamento torto e endireita o que eu não consigo alinhar. Cria em mim um coração novo. Não um coração que esquece, mas um coração que entende. Que compreenda que falhar não é o fim, que o erro não me define e que o teu amor é mais forte que qualquer passado. Coloca dentro de mim um espírito estável, firme, equilibrado. Que eu não viva oscilando entre fé e medo, entre arrependimento e culpa. Que eu tenha constância para permanecer na tua presença, mesmo quando os ventos da mente quiserem me arrastar para longe. Senhor, purifica meus pensamentos. Que eu não me torne refém das vozes que tentam me convencer de que sou indigno. Que cada ideia que não vem de ti seja silenciada. Se há memórias que ainda me atormentam, apaga o peso delas. Se há frases que ainda ecoam, de pessoas, de erros, de quedas, substitui por tua verdade. Ensina-me a pensar com a tua mente. Que minha cabeça seja um altar e não um campo de guerra. Renova minhas forças, Senhor, porque há dias em que a alma quer desistir antes mesmo de levantar. Há manhãs em que o corpo obedece, mas o espírito está exausto. Sopra sobre mim o teu fôlego. Devolve-me a vontade de continuar. Que cada respiração seja um lembrete de que o teu espírito habita em mim. Transforma o meu cansaço em comunhão, o meu desânimo em propósito, o meu medo em fé. Acalma o meu coração. Ele ainda guarda dores antigas, ainda se defende de feridas passadas. Ensina-me a confiar de novo, a não esperar o pior, a não duvidar de tudo. Que eu consiga olhar para o futuro sem suspeita e para o presente sem desespero. Remove as mágoas que endurecem. Tira o ressentimento que corrói por dentro. Ensina-me o perdão que liberta, não o que esquece, mas o que decide viver leve. Senhor,
Limpa também minhas palavras, que tudo o que sai da minha boca carregue tua graça. Que eu não contamine os outros com os meus medos, nem espalhe o que me feriu. Que minhas conversas tragam paz e não peso. Que eu saiba calar quando o silêncio for mais sábio. E que minha voz, quando falar, traga cura. Peço-te também por cada área da minha vida que ficou marcada pelo desgaste. Restaura o ânimo que o tempo levou. Reacende a chama da fé que o desânimo apagou. Se a rotina me tornou frio, aquece-me outra vez. Se as frustrações me tornaram cético, devolve-me a esperança pura que um dia tive. Não quero apenas sobreviver, quero viver com plenitude. Protege o meu dia, Senhor. Enquanto eu caminho, que tua presença vá à frente, limpando os caminhos, desviando ciladas, quebrando armadilhas. Que nenhuma energia contrária encontre lugar em mim. Que a tua paz me acompanhe onde eu pisar. Se eu tiver de enfrentar palavras duras, dá-me sabedoria. Se eu tiver de lidar com pessoas difíceis, dá-me paciência. Que eu não absorva o peso do mundo, mas seja fonte de leveza nele. Cuida também da minha casa, que tua presença habite cada canto, que a tua luz circule pelos pensamentos de quem vive comigo. Que as conversas sejam saudáveis, os gestos sejam de amor e o ambiente seja limpo espiritualmente. Se há tensões, dissipa. Se há desunião, reconcilia. Se há peso, substitui por paz. Que meu lar seja uma extensão do teu altar. Senhor, estende essa limpeza também sobre quem eu amo. Lava a mente dos que estão cansados, dos que perderam o brilho, dos que se afastaram de ti por culpa ou vergonha. Renova os que esqueceram como é sentir esperança. Cura aqueles que dormem em aflição e acordam sem propósito. Que o teu Espírito alcance cada um e os leve de volta à tua presença. E se algum deles estiver lutando com pensamentos sombrios, visita-o com a tua luz. Dissipa as nuvens, quebra as correntes mentais, acalma o desespero. Mostra que ainda há saída, ainda há recomeço, ainda há perdão. Que ninguém que me ama, nem ninguém que eu amo, se perca no escuro. Senhor, sustenta também as minhas mãos. Que tudo o que eu fizer neste dia seja conduzido pela tua sabedoria. Que as decisões que eu tomar sejam guiadas pela tua paz. Que eu não seja movido pela pressa, nem pela emoção, mas pela direção do teu Espírito. E se em algum momento eu falhar, porque ainda sou humano, que o teu perdão me alcance antes mesmo que o arrependimento se complete. Que eu não carregue culpa, mas aprendizado. Que eu me levante sempre que cair, lembrando que o teu amor não muda. Por fim, Senhor, peço uma limpeza que vá além do pensamento. Purifica meu olhar, para que eu veja as pessoas como tu as vês. Purifica minha memória, para que o passado não me aprisione. Purifica minha vontade, para que eu deseje o que te agrada. Purifica meu sono, para que a noite seja descanso e não tormento. Cria em mim um coração puro, Senhor. Não apenas hoje, mas todos os dias. Que a minha mente se torne teu jardim e o meu espírito, tua morada. Que cada pensamento, antes de se formar, passe pelo teu crivo. Que cada palavra seja um reflexo da tua verdade. E quando o dia terminar, que eu deite em paz, não porque tudo deu certo, mas porque tudo foi entregue. Que o cansaço do corpo seja leve, porque a mente estará limpa. Que a alma durma em paz, porque o coração estará renovado. Que a tua presença seja o ar que respiro, o chão que piso e a certeza que me sustenta. Porque quando o Senhor limpa, nada impuro permanece. Quando o Senhor fala, até a confusão se organiza. E quando o Senhor habita, o caos se cala e a paz se instala. Amém. Há um momento, depois da entrega, em que a alma simplesmente entende. Deus ouviu. O coração, antes agitado, passa a bater no ritmo da confiança. É quando o peso da culpa cede lugar à certeza de que a misericórdia venceu. Não há mais necessidade de provar nada, de se justificar, de reviver erros passados.
A presença de Deus ocupa o espaço que antes pertencia à inquietação. E tudo dentro de mim começa a ser reconstruído com silêncio, com verdade e com fé. Minha mente está sendo restaurada. As vozes que me acusavam perderam força e o medo que me paralisava já não encontra morada. O Espírito de Deus me ensina a pensar de novo, não com pressa, mas com propósito. Cada pensamento é filtrado pela paz. Cada lembrança que antes doía, agora se torna testemunho do que foi curado. Há serenidade no lugar onde antes havia confusão. O Espírito Santo está colocando ordem no invisível. O que antes era cansaço virou sensatez. O que era culpa se transformou em aprendizado. O que era peso virou sabedoria. Porque o perdão não me isenta da memória, mas me liberta da dor que ela trazia. Hoje posso olhar para trás e não sentir vergonha, mas gratidão. Foi nas falhas que aprendi o poder da graça e na fraqueza que descobri a força que vem do alto. O Senhor está me renovando por dentro. Ele está reerguendo minha fé como quem reacende uma chama que o vento tentou apagar. E o mais impressionante é que essa renovação não vem com alarde, vem com mansidão. Ela chega na forma de calma, de clareza, de descanso. É assim que Deus age. Ele não faz barulho, faz transformação. Sinto o Espírito de Deus limpando os espaços da minha mente que estavam ocupados por preocupações inúteis. Ele remove o excesso, organiza o que ficou bagunçado e devolve o brilho às áreas que o cansaço escureceu. Onde havia confusão, há foco. Onde havia medo, há coragem. Onde havia peso, há leveza. Creio que a minha história não está manchada, está sendo escrita pelas mãos certas. Que nada do que vivi foi em vão e que cada dor tem um propósito dentro do plano de Deus. Creio que o arrependimento sincero nunca é o fim de uma trajetória, é o início de um novo caminho. A presença de Deus é o meu abrigo. Ela me cobre, me sustenta e me conduz. Não há pensamento que consiga me afastar daquilo que o Espírito Santo selou. A minha mente é campo de paz. Meu coração é território sagrado. A minha vida está sob um governo que não falha, o do próprio Senhor. A partir de hoje, escolho pensar diferente. Escolho olhar para mim com os olhos da graça e não com os olhos do medo. Escolho confiar que o mesmo Deus que limpou Davi está limpando cada área da minha alma. Escolho acreditar que as palavras do Salmo 51 não são passado, mas promessa viva. O Senhor é a minha segurança, Ele é o centro da minha sanidade, o filtro dos meus pensamentos e a razão da minha esperança. Mesmo quando o mundo parecer desordenado, dentro de mim haverá harmonia. Mesmo quando tudo ao redor balançar, dentro de mim haverá estabilidade, porque o Deus que me perdoou é o mesmo que me sustenta. Eu vivo em paz. Não porque tudo está resolvido, mas porque tudo foi entregue. A culpa não dita mais o ritmo dos meus dias. O medo não governa mais os meus pensamentos. A ansiedade não tem mais domínio sobre o meu corpo. A fé é quem guia, a graça é quem cobre, e o amor de Deus é quem me renova. E é assim que sigo, limpo por dentro, leve por fora, protegido em tudo. O que o Senhor começou, ninguém pode desfazer. O que Ele purificou, ninguém pode contaminar. E o que Ele restaurou dentro de mim, permanecerá firme até o último dia. Quando a alma encontra descanso, a presença de Deus deixa de ser buscada e passa a ser sentida. Tudo o que era turbulência se acalma, e o coração entende que o perdão não é um ponto final, mas o começo de uma nova caminhada. O Salmo 51 termina como começou, com entrega. E é nesse mesmo espírito que esta oração se encerra, não com pressa, mas com paz.
Que o Deus que restaurou Davi também te restaure por completo, que ele limpe a tua mente de tudo o que não vem dele, retire o peso que ainda insiste em permanecer e derrame sobre ti uma serenidade que ultrapassa a compreensão. Que os pensamentos que antes te afligiam sejam substituídos por confiança. Que os medos que te rondavam se dissolvam diante da luz da verdade. E que cada lembrança dolorosa se torne uma prova da fidelidade do Senhor. Que a tua fé seja firme como o alicerce de uma casa construída sobre a rocha. Que a tua comunhão com Deus se torne tua rotina e tua força diária. Que o Espírito Santo continue te limpando todos os dias, não como um ritual de culpa, mas como um fluxo constante de vida nova. Que a tua mente seja um campo fértil, onde só germinam pensamentos de paz, de amor e de propósito. E se esta oração falou contigo, considera se inscrever no canal e deixar o teu like. Isso não é apenas um gesto, é uma forma de permitir que mais pessoas sejam alcançadas pela presença de Deus, que mais mentes sejam limpas e mais corações encontrem descanso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele renove tuas forças a cada amanhecer. Que o Espírito Santo te cubra de paz e que a presença de Deus permaneça viva em cada pensamento. Em nome de Jesus, amém.